Bom, eu quero dar as boas-vindas para vocês, para esse webinário sobre uma introdução ao curso em Milagres, né? Tem que ser uma introdução porque o livro, quem já conhece, ele é bem grosso, assim, desse livro aqui, ó. Então ele é fininho, né? Já tem, tô vendo. Isso, legal. Então, Vânia também, legal, Márcia. Então, o livro Um Curso em Milagres, eu quero citar só o começo de um capítulo, que é o 8, que ele fala assim, ó: o conhecimento não é motivação para se aprender esse curso. A paz, sim. Ou seja, esse curso, o Curso em Milagres, o objetivo dele, basicamente, é trocar o medo e o sofrimento, que é causado pelo medo, pelo amor. O que essa transformação de trocar o medo e o sofrimento pelo amor, o que isso faz pra gente, né? Se você reparar, todas as coisas que a gente sofre, elas vêm devido ao medo. É medo do que vai acontecer no futuro, é medo do passado que aconteceu com a gente, e isso pode causar coisas no presente e no futuro. Isso tudo vai criando uma experiência de vida negativa. Quando você consegue trocar os pensamentos de medo pelos pensamentos de amor, que é como o livro vai ensinando, você começa a ter uma vida melhor. Você começa a aprender que você não é só o ego, que você não é só a nossa consciência pequena que está aqui pensando, que a gente é uma coisa muito maior. E é isso que o livro vai mostrando pra gente. Ele vai trocando as coisas dentro da gente, as crenças que a gente tem desde pequeno, pra gente ter uma vida muito melhor. Pra gente conseguir liberar o nosso plano potencial, pra gente ficar feliz, pra gente ter amor, pra gente conseguir encontrar o amor. E mais uma série de benefícios que ele vai trazer. Ele realmente transforma a vida, quem já começou já percebeu. Esse livro, se conta a história dele, que ele foi escrito nada mais nada menos que por Jesus. Ele foi escrito por uma psicóloga, ditado por psicografia por Jesus. Então, quando eu vi a primeira vez isso, né, eu falei, nossa, que legal, deve ser uma coisa, vamos ver o que é. Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, realmente, ele é muito profundo. E ele é um livro difícil de entender, né? Então, por isso que eu existo, para ajudar a explicar o livro. E quem sou eu, né? Por que eu estou aqui para explicar esse livro? Bom, eu estou ligado à área de autoconhecimento espiritual há 22 anos. Eu me formei em psicologia, sou psicólogo transpessoal, que tem o mesmo objetivo do que o livro tem, que é transcender o ego, para você trocar as coisas negativas pelo amor. E em 2010 eu tive uma experiência extrasensorial, assim, ela foi de expansão de consciência, foi incrível, assim. Eu estava na natureza com a minha esposa, estava tudo normal, a gente estava com umas pessoas com a gente, e de repente eu olhei para mim, eu fechei os olhos para inspirar, assim, tava frio, tava um sol no rosto, e quando eu abri os olhos, tava tudo diferente. Tava tudo ali na minha frente igual, só que a minha percepção era que não existia mais eu e o outro, era tudo uma coisa só. Eu era o outro era eu, e tudo que acontecia na minha frente, que os outros se movendo, as pessoas falando, era eu que estava causando. E era uma sensação tão incrível, tão assim completa, que todo o medo, toda a ansiedade, toda a angústia, tudo desapareceu na hora. Era a perfeição pura, assim. E foi tão real, mas tão real. Só que durou um segundo. Foi assim, foi expansão, nossa, bum, caí de volta em mim. Quando eu caí de volta em mim, eu falei, o que aconteceu? Eu quero isso de volta. Essa vida que eu estou vivendo aqui, ela não é a verdade foi o que eu vi agora. E eu comecei a ir atrás para descobrir o que era, né? Porque até então, pela psicologia, eu só conhecia a história do ego, que tinha que transformar o ego, que tinha que tentar passar o ego e virar uma coisa que era eu. Isso realmente era eu. A realidade foi aquilo que eu vi. É diferente dessa que a gente vive na vigília do ego. E bom, aí eu comecei a pesquisar, fui atrás das religiões, quase não tinha resposta, só apontavam que isso existia. Fui atrás da ciência também, muito científico, famoso falava desse estado, mas não falava como chegar lá. Aí eu fui atrás também dos grandes mestres lá da Índia, e eles começaram a dar algumas pistas, né? Eu comecei a ir atrás. Aí no meio desse caminho, lá mais ou menos em 2012, a minha vida desabou, assim, começou a ter muita dificuldade, muita coisa difícil, eu comecei a sofrer, eu comecei a perder tudo em várias áreas ao mesmo tempo.
A ansiedade que eu sentia desde pequeno, ela começou a ficar gigante. Apareceu depressão em mim. E aí que foi que o livro chegou na minha mão. Eu não sei como que ele apareceu para mim. Ele veio, eu comecei a ler e tudo começou a mudar. Eu comecei a juntar os ensinamentos que eu já tinha, conseguindo entender o que tinha acontecido comigo no Advaita Vedanta, que eu estava estudando, com o Curso em Milagres. E isso foi me transformando de uma forma assim incrível. Eu parei de sofrer com as coisas que eu sofria, eu comecei a ficar feliz onde não tinha felicidade, eu comecei a prosperar, a coisa que estava travada, estava indo para trás, parece, eu comecei a ir para frente. E tudo começou a transformar. Foi então em 2017 eu consegui ter outra experiência igual àquela que eu tive em 2010, mas dessa vez era diferente, porque dessa vez ela foi causada por mim, ela foi causada pelo meu treino, pelo que eu fui aprendendo. E o Livro Milagres está na base disso tudo. E o que foi que eu aprendi, né, nesse tempo todo? Eu aprendi principalmente que que você, não é o ego. O ego, ele se forma mais ou menos aos 2 anos de idade. E você já existia antes disso. Então você não pode ser o ego. Você é o que tinha antes. Só que como o ego se forma junto com o intelecto, a gente começa a achar que a gente é o ego. E isso vai atrapalhando as nossas... Só um minutinho. Isso. E isso vai atrapalhando as nossas experiências de vida, porque o ego, ele busca só se manter. Ele busca resistir ao meio. Porque ele nasce quando a gente está lá pequenininho, mais ou menos... Ele nasce não, ele aparece, ele começa a se formar quando a gente está mais ou menos ali aos 2 anos de idade, pequenininho. Aí a gente começa a ouvir não do mundo. Então aquela pureza que tem nas crianças, que a gente vê em qualquer criança, que ela está conectada com tudo, que ela é pura, tudo ela está vendo pela primeira vez, tudo é maravilhoso, o ego começa a encapsular, ele começa a fechar isso numa personalidade. E que começa a tentar se proteger. Por quê? Porque ele se forma para proteger a criança. Então a criança começa a ouvir não, começa a ouvir que ela não é legal em tais coisas e é legal em outras, que ela deve fazer aquilo e não isso. E o ego vai se formando. Ele nada mais é do que um conjunto de pensamentos. São os pensamentos que você prefere, aqueles com que você se identifica mais. Só que você não é o ego. Você é uma coisa muito maior que existia antes. É uma coisa conectada com Deus e com o todo que existia antes. E a partir do momento que a gente começa a achar assim, a gente começa a ouvir que a gente é uma pessoa com um nome e que a porta serve para isso, a xícara serve para aquilo e é desse jeito, a gente vai encapsulando essas coisas, vai encaixotando elas. Então a gente para de ver o todo e começa a ver cada coisinha, que é o funcionamento do ego. Um Curso em Milagres mostra que os nossos problemas, eles vêm todos do ego. O ego, ele é o nó central de todos os nossos problemas. Então todas as coisas que a gente sofre e que a gente tem medo, elas vêm por causa do funcionamento do ego, tentando se manter, tentando se elevar e trazer para si o prazer que foi perdido quando ele apareceu. É uma coisa assim bem paradoxal, né? Porque ele está buscando justamente o que a gente já tem. Então, só que o ego não encontra porque ele busca onde? Fora. E o Curso em Milagres, no mundo fora da gente, projetando nas coisas o que ele acha. E o Curso em Milagres mostra que a gente não é o ego, que a gente é o que está dentro da gente. Por exemplo, ó, quando você está quando você está pensando, é como se tivesse uma voz falando com você na sua cabeça. E ela fala e vai falando e falando e falando, sem parar. Conforme se você prestar atenção, também dentro de você tem uma parte sua que está ouvindo essa voz falar. Então tem uma parte sua que está falando, que é a sua mente, e tem uma parte sua que está ouvindo, que é a sua presença. Essa presença, ela não precisa dos conceitos, do falatório mental e dos conceitos que tem no ego para saber que ela existe. Ela sabe que ela existe. Por exemplo, olha para sua mão. Você sabe que sua mão está lá, que você existe. Você não precisa pensar, eu existo, essa é minha mão. Por quê? A sua presença ela é mais no agora, ela não precisa do tempo e do pensamento que o ego precisa para acontecer. E essa presença pura, ela é capaz de se conectar com o que o livro chama de Espírito Santo, que é a sua centelha divina. Esse Espírito Santo, o livro explica, na simbologia dele, que ele é ele fica na parte mais pura do seu ser, e ele é a sua conexão com Deus.
Então ele é a voz que fala por Deus, que é diferente da voz que fala pelo ego. A voz que fala pelo ego é essa que a gente pensa sem parar, que a gente está identificado com ela, achando que a gente é ela. Só que a gente não é a voz que fala com o ego, que escuta o ego, que o ego que fala pelo ego. Nós somos a presença que está prestando atenção, tanto no ego falando, quanto na voz de Deus, quando a gente se abre para isso e começa a conseguir entender mensagem do Espírito Santo, começa a conseguir entender como que é a comunicação com ele, como recebe orientação para despertar. Porque o efeito do livro é te fazer despertar, é fazer perceber que você não é o ego, que você é o que está notando o ego acontecer. E descobrindo isso, o ego não deixa de existir. Então, no meu caminho, por exemplo, eu vi gente com medo de parar de existir. Tipo, você descobre que você não é o ego, então sobra o quê? Porque a gente está muito acostumado a ser o ego, sabe? Achar que a gente é o ego. Se a gente vai além do ego, sobra o quê? A gente vai continuar cuidando da família, saindo comer pizza, etc. Vai, a vida continua igual. Só que você percebe que você não é aquele nó que causa todos os problemas. Você é uma coisa muito maior, que está notando esse ego acontecer. E percebendo isso, você resgata um poder que você, enquanto acreditava que era o ego, não tinha. O poder estava todo em você, mas você não consegue acessar enquanto você não transcende o seu ego e percebe que você não é o ego. Que é o chamado despertar espiritual. Quando você percebe que você, que você é uma coisa muito maior do que essa que você acha que você é. Porque assim, quando a criança está lá pequenininha, começam a falar para ela, olha, você é tal coisa, você pode tal coisa. E o ego vai acreditando, vai se formando. Então a gente não costuma ir além do ego na nossa experiência de vida. A gente reproduz o que a gente aprendeu que a gente é capaz. É como se a gente, até mais ou menos os 7 anos, absorvesse quase tudo, tá? Porque não é tudo, quase tudo. Aí depois a gente começa a reproduzir, só que de formas diferentes. Então a gente reproduz de acordo dos 7 ao 14, de acordo com a idade, com as experiências, só que o centro daquilo é parecido. Então a pessoa, por exemplo, se ela acredita que ela não tem capacidade de fazer tais coisas. Numa fase ela vai passar por isso e vai viver essa incapacidade. Mudou de fase, vai viver de novo a incapacidade fazendo outras coisas. Mudou de fase, está lá com 30 anos, vai viver a mesma incapacidade que acreditou que tinha, só que com outras expressões. Então, em vez de ser na escola, vai ser no trabalho, vai ser com outras pessoas, etc. A gente fica repetindo. Por isso que aqueles problemas parece que ficam voltando o tempo todo. Cada hora de um jeito. Ou relacionamento, sempre igual. Ou dificuldades, às vezes financeiras, ou com pessoas da família, ou tipos de situações, voltando sempre igual. Muda só um pouquinho, mas volta igual, por causa do ego. Transcendendo o ego, você percebe que você é uma coisa muito maior. E que todo medo, todo sofrimento, toda ansiedade, ela está no ego, e não em você. E aí você para de sentir essas coisas em você e começa a sentir mais plenitude, que é o que você é de verdade. Começa a sentir graça, a graça divina, que é o que você é de verdade. O livro chama o que a gente é de o Filho de Deus. Ele diz assim, que todos nós somos uma coisa só, um espírito só. E aí a individualização desse espírito que começa pela alma, chega no ego, vira um monte de eguinho. De egão, né? Porque tem egos enormes por aí, vira um monte de ego. Quando a gente transcende o ego, a gente percebe que a gente é uma coisa só com tudo. Então é muito parecido com a experiência que eu tive, e que muita gente deve ter tido já, porque essa experiência espontânea de ir além do ego e depois voltar, ela é muito comum. Muita gente já teve, e tem vários nomes para isso. Mas é comum. Então, se você já teve, ou se você não teve, eu quero te dizer que todo mundo é capaz de ter e de ficar nesse estado de consciência o tempo todo. É necessário que você aprenda o que é o ego, tá? Aprenda o que você é, para que você não caia mais na do ego e que você consiga olhar para você, consiga colocar o seu foco em você e não no ego. E também entenda o que é o ego para não cair mais nas armadilhas dele.
Porque ele vive colocando a gente em armadilha, autossabotagem e procrastinação, todas aquelas coisas do ego, para deixar a gente no mesmo nível e não sair daquele estado, entendeu? Desenvolve bem devagarinho e ao longo do tempo. Se você for direto para você e olhar para você e conseguir tocar o que você é de verdade, que é a pureza divina, você é a presença pura que está no aqui e agora. Você é o que está escutando essa palestra acontecer. Não os comentários mentais que vêm depois, mas o que está presenciando. E essa presença pura, quando você vai direto para ela e fica com ela, você se expande bem mais rápido. E nessa expansão, através da sua concentração, você consegue se manter. Por isso que a meditação também é importante. Então eu sempre falo que são 3 pilares, tá? O primeiro pilar é você aprender o que é o ego, o que é você. O segundo pilar é você... O primeiro é você aprender o que é o ego para não cair na dele. O segundo é você aprender o que é você. E o terceiro é você meditar, para que você ganhe convicção, para que você ganhe foco e convicção do que você é. E assim você consegue se manter nesse estado o tempo todo. Aonde o sofrimento não entra, o medo não entra. Aí vai depender do tanto que você está no estado, que você consegue ir e voltar, entendeu? Você consegue ficar focado no que você é ou cair na do ego. Por exemplo, você está ali super bem, você está zen, totalmente conectada. De repente, vem um pensamento que te faz lembrar de um problema que vai acontecer. Você volta pro ego, o ego começa de novo na sua cabeça. Aí se você tiver treino e perceber, isso é o ego, ó, você consegue de novo voltar para trás, para se conectar de novo. E o curso em milagres, ele vai dando essas ferramentas. Ele vai não só te ensinando como e o que é o ego, ele vai te mostrando as armadilhas que o ego vai armando, ele vai te mostrando como desatar esses nós e como ficar no seu eu real, que é o Filho de Deus. E mais importante, ele vai te mostrando como ouvir a voz que vem de Deus, que é o Espírito Santo, para que você se oriente. Porque pensa assim, ó, a gente se orienta pelo quê? A gente se orienta pelo que a gente pensa, certo? Então você pensa, toma uma decisão, vai lá e faz. Isso vai criando na sua vida. Só que a orientação do ego, ela é limitada. Por quê? Porque ela acha que você só pode chegar até tal ponto, e ela acha também só XYZ sobre as coisas. Então você não consegue ter mais ferramenta e nem mais dados para tomar decisões acertadas. E aí a gente erra muito, e chega no sofrimento, e fica em círculos. Que é diferente da orientação que a gente recebe do Espírito Santo, que ela é completa e te leva em direção a se conectar, a voltar a ser o que você é de verdade, que é o Filho de Deus. Essa consciência unificada, que você percebe que tudo é uma coisa só, que tudo é amor, que o medo e o sofrimento, eles não existem, porque eles são criados pelo ego. E o amor, ele existe porque ele é impossível de ser apagado. Inclusive hoje a gente vai fazer um exercício que mostra esse efeito, tá? Daqui a pouquinho. A gente vai também no final do webinar sortear a anuidade para a área de membros que eu tenho, com todos os vídeos que eu já gravei, cursos, fica lá aberta, né? É um plano de assinatura que vai ganhar 1 ano. Quem tivesse inscrito na postagem que eu fiz. E eu vou também dar um presente para vocês no final. Então fica comigo até o final. Bom, o que é... pensa assim, o ego, ele é um monte de ideias, certo? Que você aprendeu, que fica passando na sua cabeça. É só isso, ele é feito de ideias. Ideias sobre o que você não é. Esse que é o paradoxo. Por que ideia sobre o que você não é? Porque o ego se forma quando a criança começa a perceber que ela tem que ser diferente. Que o que ela está sendo, está levando não, está levando bronca, não está conseguindo o jeito de amor que ela quer. Então quando ela vai levando negativa, ela vai criando o ego, porque é como se ela dissesse para ela mesma, eu preciso ser diferente, então eu vou ser diferente. E ela começa a aprender o que ela tem que ser, e não o que ela é, de verdade. E o que ela tem que ser são ideias. Eu sou isso, eu posso aquilo, são ideias, crenças que ela aprendeu, coisas que ela foi vivendo e foi absorvendo. Mas isso são ideias, e ideias são etéreas. As ideias só existem enquanto você alimenta elas, enquanto você pensa nelas. Então o ego só existe enquanto você acredita nele. Ele só tem força enquanto você acredita nele.
Quando você transcende o ego e percebe que você é o Filho de Deus, o Eu Real, o Self, o Atman, todos esses nomes que já deram, quando você percebe que você é isso, essa pura presença e não o ego fica ali, continua ali, mas ele vira a ferramenta para a qual ele foi criada, que é te ajudar a interpretar o que está acontecendo agora, e não tentar descobrir o que vai acontecer, como resolver as coisas, como lidar com o medo. Não, o ego não é para isso. Quem é para isso é o seu eu superior, escutando a voz de Deus, do Espírito Santo. É como se o seu superior estivesse no alto de uma montanha e você, com o ego, estivesse lá embaixo na floresta. Aí você vê uma árvore e fala árvore. Você vê um rio, fala rio. A missão do ego não é te mostrar, vai lá, vai pra lá, faz isso, faz aquilo. Essa é a missão do seu superior. Ele está no meio da floresta com você. O ego só tem que viver aqui no agora com você, sob a sua tutela e não o contrário. A gente não tem que ser mestrado pelo ego. A gente tem que ser o mestre do nosso ego. Como? Assumindo o seu papel de filho de Deus, entendendo o que é, entrando nele. Então aí você está na floresta ali, o seu superior ele consegue te dizer, olha, vai por aquele caminho que aqui tem uma ponte quebrada. Já o ego não, ele fala, eu vou reto. Aí ele vai reto, cai na ponte, depois tem que voltar. Quando o meu superior, através da intuição e de tudo que o curso ensina, como escutar, ele te falou já faz tempo, vai por ali, que vai passar facinho. Então, quem que tem que dizer para você como vai ser a sua vida? É o seu superior, entendeu? A sua mente de trabalho, onde está o ego, tem que viver no aqui e agora. Tem que perceber você e a sua presença. Assim você vai despertando. E vai saindo do sofrimento. Porque o ego ele é o nó central de todo sofrimento. Então na hora que você consegue desatar ele, é como se você puxasse o nó central do novelo e todos os nós vão caindo. Então muito problema que você tem, quando você desata o ego, quando você vai além do ego, eles começam a diluir. Você começa a encontrar o caminho, você começa a não só ouvir guia, né, como você começa a ficar mais no agora e para de ouvir sabotagem do ego. Então você começa a ir em direção ao caminho que vai te fazer bem, que vai te dar entusiasmo, que vai abrir seu coração, vai te fazer ser uma pessoa melhor, mais feliz, realizar o seu sonho, sem a sabotagem do ego. Porque você não é essa coisinha pequena que é o ego, você é enorme. O Curso em Milagres fala que é assim, que a criação ela é da seguinte forma, que Deus é tudo, né? Tudo é Deus, tudo. Absolutamente tudo que existe é Deus. E ele é puro amor. Por extensão, vem o Filho de Deus, que é como se fosse parte de Deus, uma coisa só com ele. Todos somos um, inclusive com Deus. Esse Filho de Deus, ele ao nascer, ao encarnar e ele achar que tem que ser uma coisa diferente do que ele é, aparece o ego. Então imagina assim, é como se toda a existência fosse Deus. E imagina que isso fosse um grande oceano, tá? Toda a existência é um grande oceano, que é Deus. Você é uma gotinha no oceano, que é igualzinho tudo, igualzinho todo o oceano que é Deus. Quando nasce o ego, é como se essa gotinha ficasse enclausurada dentro de uma garrafa. E ela olha para a garrafa e começa a achar que é a garrafa, mas na verdade ela é a gotinha. O Curso em Milagres vem e tira a tampa e deixa a água entrar. E aí você continua vendo a garrafa, que é o ego, que é a sua vida que está criada, mas você sabe que você também é uma coisa só com Deus. Então o seu poder de atuação e de fazer as coisas, e de conseguir as coisas, e de desfazer os problemas que já estão feitos, fica infinitamente maior. E as coisas começam a funcionar. Essa revelação, esse despertar, ele é da seguinte forma. Imagina que você entra num quarto escuro e vê uma cobra no chão. Aí essa cobra, ela assusta, dá medo, né? Então você vai lá e acende a luz. Quando você acende a luz, você vê que não era uma cobra, era um rolo de corda. A cobra que dava medo, ela nunca existiu. Ela era uma projeção que você teve por causa da pouca luz. Na hora que acende a luz, que é a metáfora para dizer, na hora que chega um livro como o Curso em Milagres, você consegue enxergar que o ego era só uma projeção em cima de uma realidade que era o rolo de corda. E você consegue viver a realidade que é o rolo de corda e não ficar com medo. Então, agora imagina quantas cobras existem na nossa vida, que a gente vê, acha que é uma coisa, fica com medo daquilo, depois vai ver nada acontece do que a gente teve medo,
e a gente teve medo à toa, sabe? Depois aparece outra coisa. O Curso em Milagres, ele tira todo esse pano de cima. E aí você vê toda a ilusão que está lá por trás. Para de se preocupar com coisas que não vão acontecer, para de ter medo, troca isso pelo amor e começa a viver em paz, entendeu? Começa a irradiar um tipo de vibração diferente. E você vive uma frequência diferente. É por isso que você começa a atrair coisas diferentes para você. E os problemas e pessoas que antes te tiravam, afundavam, desaparecem. Entendeu? Pessoas que antes te faziam mal começam a desaparecer porque fica incompatível. Situações que te faziam mal começam a se resolver. E você vai ficando melhor. Então, basicamente, o curso ele te mostra como acessar o reino de Deus. Que é o que ele diz que aconteceu, que a gente perdeu o reino de Deus quando o ego nasceu. O ego, ele vem daquela metáfora, ele vem da história bíblica de Adão e Eva, da queda do paraíso. Eles estavam no paraíso, morderam a maçã do conhecimento, que mostra o que o ego sabe, entendeu? Tipo, eu sei que isso é isso, eu sei que aquilo é aquilo. Um tipo de conhecimento que encapsula e tira você do reino, que é o total. O reino de Deus, como o curso chama, é aqui e agora, onde a gente está vivendo. Só que é como se fosse a corda embaixo da projeção da cobra. A gente só consegue enxergar quando a gente vê que a cobra é uma ilusão. Ou seja, que o ego é uma ilusão. E que o que tem por trás é a realidade. A gente vê a realidade que está por trás. Esse é o reino. E o curso ele vai levando a gente para a gente se colocar no reino e viver nesse reino. Então ele tem lá toda a teoria e tem 365 exercícios, um por dia, para fazer o que com você? Para ir mudando a sua percepção. Para ir te fazendo perceber que algumas ilusões que a gente tem, que a gente foi aprendendo por causa do ego, não são reais. Ele vai trocando por outras, mostrando outras realidades. Então é como se fosse derrubando a ilusão da cobra e mostrando a da corda. E ele vai fazendo isso durante um ano, 365 dias. E é assim, é incrível, né? Quem já começou a ler, sabe que é uma coisa muito transformadora. Cada parágrafo é muito profundo. Você lê o parágrafo, depois você volta ali depois de um tempo, você ainda aprende um monte de coisa no mesmo parágrafo que você já leu, e você vai se transformando, é muito legal. Bom, agora primeiro eu vou fazer a técnica com vocês, né? Essa técnica, ela vai mostrar que, primeiro, ela vai te dar uma ferramenta para você lidar com o sofrimento e com o medo. Então, quando você sentir medo ou estiver se sentindo com sofrimento, ansiedade, tristeza, qualquer coisa que for ligada a medo e sofrimento, você aplica essa técnica. E você vai perceber que, como já falei, o medo e a ansiedade, eles não são reais. Por que eles não são reais? Porque eles são ativados pelos pensamentos. São tipo aqueles pensamentos, a cobra, aí você fica com medo, sofre, ansiedade. O meu passado, o que aconteceu? Você sofre. Vai acontecer uma coisa no futuro, dá ansiedade. Esse tipo de coisa. Por que não é real? Porque está acontecendo na sua mente. Está acontecendo nos pensamentos. Só o que tem de real é o que está aqui agora. Claro, quando você está numa situação de perigo, onde você está com o medo físico ali, lutando ou fugindo, aí é real. Mas quando você está criando isso no momento onde não tem perigo nenhum, por exemplo, nesse momento agora, tem algum problema acontecendo? Nesse momento agora não tem nenhum problema. Os problemas eles estão após, por exemplo, esse webinário, que você pensa, vou ter que resolver tal coisa, mas eles não estão no aqui e agora. Eles estão na sua mente, no futuro ou no passado. E futuro e passado, eles só existem como pensamentos. Eles não existem como lugares reais. Então eles não são reais. Você que dá a realidade para eles, no aqui e agora. Você experimenta o futuro e o passado no aqui e agora. Você experimenta o sofrimento pensando no futuro e no passado, no aqui e agora. Só que se você não alimentar isso, eles param de existir. É como se eles fossem deletáveis. Já o amor, e esse exercício também vai mostrar, ele não é deletável. Você não consegue apagar, você não consegue ignorar. Ele cresce, está sempre se expandindo, porque ele é real. Ele é a realidade que está sempre acontecendo. Aí entra a mente, entra o ego e cria o medo.
que é o tipo o contrário, é a inversão. Vamos lá então. Primeiro a gente se conecta, tá? Então eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso e depois eu vou falar um exercício para vocês. É como se fosse uma meditação guiada. Então, se senta confortável para ficar assim durante uns 5 minutos, não leva muito tempo. Aí você fecha os olhos, respira fundo. Respira fundo mais uma vez. Agora se imagina indo acima da sua cabeça a mais ou menos uns 100 metros. Imagina você lá em cima e vai subindo até que você seja capaz de perceber, de ver ou de sentir a luz. Quando você ver, perceber ou sentir a luz, convida ela para descer até o seu corpo. Imagina ela descendo. Imagina ela tocando a sua coroa. Convida ela para entrar no seu corpo. Deixa ela descer pela sua coroa, vai limpando tudo que tiver na sua coroa para que você consiga se conectar melhor. Imagina ela descendo na região da sua testa, vai limpando toda a região para que você possa enxergar a verdade por trás da ilusão. Imagina ela descendo até sua garganta, dando alívio, prazer, como se fosse uma luz quente, um líquido quente, dourado, bem iluminado. Ele vai descendo, passa pela sua garganta para liberar a sua verdadeira expressão, desce para o seu coração, vai limpando toda a região para que você possa se conectar com o amor cada vez mais. Desce para a região do umbigo, vai limpando tudo que tem em relacionado a você e as suas relações, as suas realizações no mundo. Vai descendo, passa pelo umbigo e desce até suas pernas. Então essa luz, ela desce para o centro da Terra como se fosse um feixe de luz. No centro da Terra tem um lugar que é um lugar maravilhoso, assim, como se fosse um abraço de mãe, um lugar gostoso, de puro amor. Esse feixe de luz, ele bate ali e volta para cima, entra de novo pelas suas pernas, vai subindo até encontrar no seu coração com o feixe de luz que vem de cima. E você percebe que uma esfera foi se formando nessa região do seu coração. E ela vai se expandindo, até ficar em volta do seu corpo todo. Ela vai aumentando de tamanho, a 1 metro de você, a 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Ela envolve todo o edifício onde você está e vai crescendo. Ela envolve todo o seu bairro e vai crescendo. Envolve toda a sua cidade e vai crescendo. Envolve todo o país, continua crescendo. Envolve o continente e continua crescendo. Envolve todo o planeta. E você para nesse ponto, notando o planeta e notando atrás de si. Nota atrás de si a imensidão que você é. Agora, enquanto você me escuta, procure em você um medo ou um sofrimento que seja recorrente, que esteja em você. Quando você encontrar qualquer pista desse sofrimento, lembrando que você não é o seu ego, é como se o seu ego fosse uma versão sua e você fosse outra versão sua. Então você vai lá e pergunta: quem está sofrendo? E você investiga lá dentro de você: quem está sofrendo?
Procura o sofredor. Pede para que essa parte sua que está sofrendo apareça na sua imaginação, na sua tela mental. Pede para ela e pergunta: quem está sofrendo? Cadê o sofredor ou sofredora? Repara que no momento que você está buscando, o medo, o sofrimento, eles diminuem, até quase desaparecer. Continua perguntando. Quem está com medo? Quem que tá sofrendo? Vai atrás, investiga. A dificuldade de encontrar é natural, porque ela escapa. Na hora que você procura, como não tem realidade, é só um pensamento, uma ilusão, ela para de existir. Então o efeito dela, mental, quase que some. O efeito físico, se já estiver muito no seu corpo, ele só ameniza, mas com o tempo ele some. Continua procurando. Agora, agradece essa parte sua e elege, procura em você alguma coisa na sua vida que você ama muito. Pode ser uma pessoa da sua família, pode ser um animal de estimação, pode ser uma coisa que você gosta. Procura uma coisa que te inspira amor. Agora, faz a mesma coisa, só que através do amor. Procura e pergunta: quem está sentindo amor? Quem ama isso? Repara como procurar o amor, procurar quem que está amando, faz você sentir amor. E continua investigando. Quem ama isso? Quem? Naturalmente, sua mente pode dizer eu. Mas continue investigando. Eu quem? Quem sou eu? E percebe o que está acontecendo com você, com as suas sensações. Agora, grava essa sensação que você está. Grava a sensação de amor. Tira uma foto dela. Essa sensação de amor, ela é capaz de te guiar através da intuição para onde você tem que ir. O que te dá amor é o que te guia. O que te inspira amor é o caminho que você tem que seguir. A nossa realidade ela é criada pelo nosso estado de espírito. Porque o nosso estado de espírito, através dele, a gente age, a gente pensa, a gente tem alguns tipos de pensamento e não outros. Quando você está bem, você pensa uma coisa, quando você está mal, você pensa outra. Muito bem. Quando se sentir pronta, vai retornando para cá, abrindo os olhos.
Então, gente, eu escolhi passar esse exercício no webinário porque eu percebi que quem está seguindo o perfil do Curso em Milagres já tem um certo conhecimento, já consegue fazer algumas coisas, já medita, já tentou meditar, já tem uma certa profundidade, né? Se você conseguiu fazer o exercício, você percebeu que quando você procura quem que está sofrendo, o medo, ele vai sumindo. Por quê? Porque ele não é real, ele é feito de pensamento. E quando você procura a fonte do pensamento, você chega em você. E em você não tem medo, então ele some. Já ao contrário, quando você procura quem que está amando, você também chega em você, mas o amor aumenta, ele expande, porque ele é real, ele está lá, ele existe, você não tem como apagar ele procurando a verdade, só tem como aumentar ele. Já o medo, quando você procura a verdade, ele vai desaparecendo. E o livro ele tem esse efeito na gente, só que multiplicado 1 bilhão de vezes. Cada parágrafo que você entende, cada exercício que você faz, ele vai te libertando. E basicamente é isso, gente. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o sorteio com vocês e eu vou falar pra vocês o que eu vou dar. Eu vou dar um presente pra vocês, né? Que eu prometi. O sorteio. Todo mundo que tá aqui se inscreveu, será? Faz o seguinte, ó. Quem tá aqui e não entrou no sorteio, vai lá no Instagram, vou esperar 5 minutos, e comenta na postagem que tá escrito sorteio. Você tem que marcar, na verdade, tá? Marcar 3 pessoas, essas são as regras. Se você quiser participar ainda dá tempo, senão eu já vou fazer o sorteio. O Thiago fez uma pergunta interessante aqui, ó. Ele falou, eu entendo que o reino de Deus é perfeito e que não existe nenhuma carência ou necessidade, já que possui as condições ideais, né? Então isso que entende. E tá certo, é isso mesmo. Não tem necessidade porque ele é completo, você faz parte de tudo. A tua necessidade é acrescentar mais ainda ao reino fazendo coisas que acrescentem, entendeu? Então você continua agindo, continua atuando. Você não vira um monge e vai meditar, você continua atuando na sua vida, mas de uma forma bem diferente. Aí ele perguntou o que fez com que o filho se separasse do pai e criasse o próprio mundo. Olha, o filho nunca se separou do pai, a separação é uma ilusão, ela não existe. A gente continua tão conectado como sempre foi. Só que a gente criou o próprio mundo justamente por causa que, quando era criança, a gente começa a ouvir que a gente tem que fazer de tal jeito, fazer tal coisa, que a gente pode uma coisa e não pode outra, que isso é legal, aquilo não é. Aí a gente cria o ego, começa a acreditar que a gente é uma coisa que a gente não é. E isso cria o nosso próprio mundo. Que não é separado do pai, a gente só vê assim. Vamos lá. Gente, esse sorteio é para ter 1 ano de acesso à área de membros, que tem lá no meu site. Nessa área de membros, tem todos os vídeos que eu já gravei, tem um curso maravilhoso que chama Eu Real, que o objetivo dele é justamente te levar, te fazer despertar espiritualmente. Tem também um grupo de estudo do Curso em Milagres, que fica nessa área, tá? Que aí é um plano separado. Guilherme, você quer falar? Quero sim, Ricardo. Pode falar, tudo bem? Cara, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria agradecer aí sua live, muito legal. Imagina, mano. Demais, hein? Obrigado, gratidão. Curso Milagre sozinho, uma descoberta que eu fiz. Estava procurando uma coisa na internet e o livro parou em minha mão em PDF. E aí eu achei incrível, né? Legal. E eu tô na lição 235 e tal. Que legal. Você falou sobre o ego após o despertar espiritual. Eu queria entender um pouquinho mais como é que ele se comporta, onde é que ele fica, como é que o ego passa a se comportar depois desse despertar. Tá, então, ó, imagina assim, imagina um céu cheio de nuvem, tá? Cheio de nuvem preta, com raio e tal. Cada nuvem preta dessa é tipo como se fosse um pensamento nosso. Então o ego, ele fica nessa nuvem com raio. Quando o ego desaparece, você percebe que você não é a nuvem, que você é o céu. E aí,
de vez em quando passa uma nuvem ou outra, branquinha, mas aqueles raios, aquela coisa, tempestade que o ego fica na nossa cabeça, tipo, ó, aquele problema, olha isso, olha você, olha ele, olha ela, isso para. Entendeu? O ego, ele continua porque de vez em quando essa voz volta, de vez em quando passa uma nuvem no céu. E aí, só que como você já sabe que você não é a nuvem, mas você é o céu, você é o espírito e não o ego, você não se identifica com esse pensamento. Então você enxerga como um pensamento do ego que está passando. Você não vê como eu pensei isso, é minha culpa, eu que estou causando isso, e isso vai. E começa aquela coisa que o ego faz. Entendeu? Você não cai mais no fluxo contínuo que te afunda, que o ego faz. Porque você entende o que você é e entende o que o ego é. E aí ele não te lubridia mais. Você não fica mais achando que você é ele. Mas ele continua existindo. Só que como você não persegue os pensamentos, eles não aumentam. Então eles não viram, um pensamento não vira 100 pensamentos. Então na tua cabeça não fica estufada de coisa do ego. Passa um pensamento, você não segue ele, porque você percebe que não é você, então ele some. Daqui um mês ele volta de novo. Você não persegue ele não se prolifera, ele não te incomoda, ele não vira mais um monte de medo e sofrimento que o ego, que é o que acontece quando a gente presta atenção no pensamento do ego. Entendeu? Então assim, você vai continuar sabendo que você é o Guilherme, você vai continuar falando, eu sou o Guilherme, eu estou aqui nessa experiência, vivendo a experiência do Guilherme. Mas eu sou uma coisa muito maior, que estou vivendo a experiência do Guilherme. Então é como se a sua vida ela começasse a mudar do ponto que você desperta. Ela está indo para uma direção, você desperta, ela muda um pouco de direção, mas ela parte do mesmo lugar. No mesmo trabalho que você está, na mesma família, com as mesmas coisas. Se abre uma nova consciência. Exato. É porque é complicado a gente entender, uma vez que a gente não imagina como é, né? É complicado. Mas eu tô conseguindo entender. É complicado entender, mas porque é assim, o que você é vai além da mente. Você não é a mente. O que você é, como vai além da mente, para explicar com a mente fica impossível. Então você consegue usar a mente para chegar lá, mas você não consegue explicar com a mente. Então você consegue experimentar o que você é. Você consegue ser, mas você não consegue explicar. Para explicar, você vai ter que explicar. É igual explicar o amor. Você precisa de 1 milhão de palavras e nenhuma explica direito. Entendeu? Tudo aponta, mas em uma amostra mesmo. Entendi. Legal. Tem até uma história védica que dá o exemplo disso, que um menino ele entrou em casa falando pro pai que tinha visto 1000 sóis. Aí o pai, como assim? Só existe um sol. Aí o pai foi lá fora, ele viu um monte de potinho, tinha chovido na noite anterior, cheio d'água os potinhos. E os potinhos estavam refletindo o sol. Então quando o menino olhou para os potinhos, ele viu 1000 sóis, mas só tinha um sol no céu. O ego, ele é como cada pensamento é como se fosse só um reflexo do que você é. Você é o que tá pensando, o que está gerando o pensamento por trás. Você é a fonte do pensamento. E uma das fases para você ter esse despertar é você ouvir o que você é um monte de vezes. E ouvir o que você não é um monte de vezes. E é isso que o curso faz. Ele vai te mostrando o que você é e vai te mostrando o que você não é. Aí você ouvindo isso, uma hora você fala, então eu não sou esse monte de coisa que eu acreditei que eu era. Eu sou o sol. E aí quando você percebe, você se coloca no lugar disso. E você vive isso, experiencia isso. E aí tudo muda. E muda mesmo. Tem coisas que mudam da noite pro dia, assim. Tem problemas que somem, problemas que você tá um tempo para resolver, somem da noite pro dia, porque você entra numa sincronicidade que as coisas começam a acontecer, entendeu? De repente aparece uma coisa, uma pessoa, do nada, com uma solução que leva para outra, tipo uma sincronicidade que resolve tudo assim. Da noite pro dia. Legal. Valeu, obrigadão. Imagina. É isso aí? Joia. Então eu vou te passar aqui pro Leandro. O Leandro levantou a mão. Quer falar ainda, Leandro? Deixa eu ativar aqui. Leandro? Tá sem som, Leandro. Bom. Então a Salomita. Quer falar? Sulamita. Sulamita, desculpa.
Ali é raro, desculpa, Zulamito. Não tem problema. Vamos lá, então. Pode perguntar. Então, a minha pergunta é, assim, que eu comecei a ler o livro essa semana, comecei a fazer o exercício ontem, né? E aí a primeira lição é que você tem que olhar ao seu redor e não considerar nada, né? As coisas não têm significado, né? Então você não significa, por exemplo, eu acordo de manhã e a cama não significa nada, ou a coberta não significa nada, enfim, vou fazendo esse exercício, né? Aí eu te pergunto, eu já venho nessa jornada de expansão de consciência já faz bastante tempo. Então são quebras de paradigmas que vão acontecer que eu já sei já na primeira lição de cara, né? Porque a gente vê assim que o que a física quântica prega, né, que a gente escuta bastante, e a gente vê os mentores aí no YouTube sempre orientando a gente, enfim, que a gratidão, por exemplo, a gratidão é algo que ela tem que existir, porque você cria a sua realidade a partir dos seus pensamentos, né? Então, quanto mais gratidão você tiver nas coisas, mais você cria do mesmo. Em síntese, né? O que eu tenho visto em algumas pessoas palestrando esse tipo de pensamento. Aí, quando você vai fazer esse exercício, você tem que ressignificar tudo, porque aí você começa... eu sempre acordava de manhã, que bom, obrigada, minha cama quentinha, aquela coisa do agradecer, né? Agradecendo, enfim. E aí é toda uma sequência de coisas no teu dia a dia que você vai agradecendo. Aí, com o livro, o primeiro exercício já de cara, já começa dando essa dúvida, né? O que eu faço com relação a isso? Como que eu devo, no caso um curso em milagre, né? A gratidão, ela vai ser direcionada, canalizada, então, para outra coisa. Mas ela existe. Você é grato, né? Eu sou grata à minha casa, eu sou grata ao meu conforto, enfim, tudo isso. Mas isso não pode significar, é isso? Queria entender melhor, não sei se eu me fiz explicar. Eu acho que sim, eu vou tentar explicar, tá? O que eu entendi. Qualquer coisa você me fala, você me pergunta de novo alguma coisa. A gratidão, ela é real, igual o amor. Então ela existe, você prestando atenção nela ou não. Ela está em você. Quando você presta atenção nela, ela aumenta. E quando você fica no estado de espírito de gratidão, você vai percebendo mais coisas que te dão gratidão e vai te levando cada vez mais para a gratidão. Então, assim, gratidão gera gratidão, você vai agradecendo, vai percebendo oportunidades de ficar mais grata, de ter mais coisas que te dão gratidão, e a sua vida vai indo por esse sentido. Então funciona, é uma prática que funciona. Nos primeiros exercícios do Curso de Milagres, é um choque para o ego, né? Porque foi o que você falou, como assim? As coisas significam para mim, eu tenho meus familiares que significam, tenho as minhas coisas que significam, tem significado. Só que o curso já vai lá e fala, não tem significado. Mas o sentido que ele diz, que ele está querendo dizer é o seguinte: tudo que a gente olha, a gente já tem um significado na gente, uma concepção do que é aquilo. Então quando você pega uma xícara, por exemplo, você já sabe mais ou menos o peso dela, você sabe para que ela serve, você sabe qual é a sensação de levá-la nos seus lábios. Tudo isso já é uma coisa pronta, você vai lá e pega e já é um significado. Então a xícara significa isso, significa tomar o café, significa pôr ela no meu lado, significa esse peso. Quando o curso diz para você dizer que não tem significado, é para você zerar o significado. Para você tentar não ver significado naquela coisa. Naquele momento, naquele exercício. Porque quando esse significado que a gente colocou, a gente aprendeu no passado o que é a xícara. Entendeu? Então você viu uma xícara e falou, bom, a xícara serve para isso. Você fecha a realidade da xícara naquilo. Quando você tira o significado que você já colocou, aí você vê a xícara de verdade. É como aquele exemplo que eu dei da cobra e da corda. Quando você entra no quarto escuro e vê uma cobra no chão, a cobra já tem um significado para você. Na hora que você acende a luz, a cobra some o significado junto. O que você consegue ver? A verdade. Que é o que tinha por baixo do significado que você deu quando olhou para a corda. Você olhou para a corda e significou como uma cobra. E a cobra para você é perigosa e dá medo. Aí na hora que você vê que não tem a cobra,
some aquele significado e entra o significado de verdade. Então é aquela coisa que você tem que primeiro esvaziar um copo para depois colocar mais líquido nele, sabe? Você tem que tirar o conhecimento que já existe, o significado que já existe, para depois colocar um significado mais real. E o curso mostra que o significado que a gente já tem nas coisas, ele é limitante. Ele não mostra o todo, ele não mostra a conexão da xícara com Deus, com o todo, com você. Ele não mostra a realidade como ela é mesmo. Ele mostra só um significado que você aprendeu no seu passado. E que é assim com todo mundo, entendeu? Todo mundo olha para as coisas e tem significado. Mas o curso ele pede para a gente começar a se esvaziar de significado. Mais para frente, esse exercício ele volta de outras formas e com mais profundidade. Mas no começo é para dar uma balançada mesmo. Então, quando você chega no exercício desse que você não entende, que tipo, fala, como assim? Né? Fica essa dúvida, passa. Segue em frente e continua fazendo, porque a resposta vai aparecer. Tá? Ok. Faltou alguma dúvida? Eu respondi o que você perguntou? Não, é aquela coisa, é o dia a dia, né? Um exercício após o outro e daí eu vou conseguindo captar melhor, né? Se você direcionar a gratidão para a vida que tem em você e agradecer você por você estar viva, por você respirar, por você, simplesmente por você existir. Quanto mais para perto de você que se trouxer a gratidão, mais ela fica forte. Porque quando você agradece também objetos, por exemplo, os objetos, eles também, do outro lado, trazem oculto um pouco de receio de perder aquele objeto, entendeu? Se a gratidão não for sincera e expansiva naquele momento, for uma coisa que você está tentando causar, do tipo, eu estou triste, então vou tentar praticar gratidão. Aí você vai lá, olha para uma coisa que você gosta e agradece aquela coisa. Você também sabe que aquela coisa que é importante para você pode ser perdida. Então, o melhor é você agradecer o que é real e o que não some, o que não tem como perder. Que é você, é a sua existência real, é o amor. Quanto mais puro, mais perto do amor, mais perto de você, mais está perto da realidade. E sentindo gratidão por isso, pelo amor e por você, pela revelação que você está trazendo para fora, entendeu? Porque cada vez que você vai se aprofundando num livro, por exemplo, você vai se revelando mais. Agradecendo as novas sensações que a revelação está trazendo, vai te expandindo mais rápido. E são coisas que não tem mais como tirar de você, são coisas que não se vão. Ok. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Imagina, qualquer mais dúvida, pergunta. Tá ok. Vou desativar. Alguém mais tem alguma pergunta? Aí você tem que levantar a mãozinha aqui do lado, que eu não tô vendo todo mundo. Deixa eu pôr todo mundo aqui na minha tela. Se alguém tiver dúvida, pode desativar o microfone e falar, ou clicar no levantar a mão, que fica no seu nome aqui. Bom, parece que não. Gente, entra lá no meu site, vou mandar o e-mail agora, vou soltar ele agora. Tem lá as áreas para vocês conhecerem. Tem também o plano grátis, que você consegue ver tudo que tem lá dentro. Eu vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Ó? Aqui ó, no meu celular. Tem todos os cursos, ó. Você vai descendo, tem um monte de coisa para ver. Aí você entra num curso, por exemplo. Todo o material que eu produzi para ajudar nesse despertar, ele está sendo colocado aí sem parar, eles já estão aí, eu vou colocando cada vez sempre mais. Tem os exercícios, já tem até o 14 explicado, eu vou explicando cada vez mais. Aí entra aqui as aulas, ó. Você vai vendo as aulas, aí você clica numa aula, você entra na aula, tem os vídeos, é tudo em vídeo ou em áudio. Tá? Tá com essa promoção de 50% para quem ficou comigo até o webinário. Gente, obrigado por ter assistido, obrigado pela presença. Fiquei muito contente de ver vocês aqui. Valeu, Guilherme, tô vendo que você tá fazendo joia aí. Tchau, Nájila, obrigado. Obrigado, Marcia, Flávia, obrigado. Sulamita, obrigado. Vânia. E, gente, quem ganhou, de novo, vou atrás da pessoa que ganhou. Tá bom? Quem não conseguir achar o link no e-mail, é só entrar no meu site, ricardomaluf.com.br e clicar em Faça Parte. Tá lá no menu principal. Aí já vai cair direto para escolher como que você vai fazer parte. Tá bom?
Gente, obrigado, ó, tô sempre disponível no Instagram também. Tchau, Vânia. Qualquer coisa você pode mandar pergunta, tá bom? No Instagram ou qualquer outro canal para falar comigo, eu vou respondendo. A gente vai conversando, tá? Obrigado, gente. Tchau.